Olá, como foi seu dia hoje? Hoje vamos a mais uma lição da série Famílias da Bíblia. No capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 1, nós vemos que aconteceu uma guerra de 4 reis contra 5. Aqui diz assim: E aconteceu nos dias de An-Rafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. E aqui traz um pouco da descrição dessa guerra, ao final dizendo: E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiam os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, e a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões, que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Essa passagem aqui mostra algo muito interessante. Ló, o sobrinho de Abrão, estava em apuros. Houve uma guerra e simplesmente tomaram tudo que ele tinha. Levaram ele cativo e também tudo que ele tinha, todas as posses dele. Sabendo disso, Abrão organizou todos os seus servos e eles entraram para a guerra, fizeram um batalhão que foi para libertar o seu sobrinho. Ou seja, ele não era soldado, ele não estava envolvido na guerra, mas ele se envolveu na guerra para salvar o seu sobrinho, pela sua família, por alguém da sua família. E nessa série de lições sobre família, sobre o quanto as leis sistêmicas estão evidentes, inclusive nas histórias da Bíblia, nós vemos o seguinte: Abraão provavelmente não só se importou com Ló por ser seu sobrinho, que já era um grande motivo, se importar com alguém da família que tinha sido levado cativo, que tinha perdido tudo por conta de uma guerra, mas ainda mais porque foi ele que tirou Ló de Ur, lá de onde eles moravam. Ló foi junto com ele voluntariamente, porque queria seguir o tio, pelo apego que eles tinham. Inclusive nós vemos que chegou um momento em que eles não estavam mais se acertando, E eles se dividiram. E aí nós vemos que provavelmente Abrão sentiu uma responsabilidade ainda maior pelo sobrinho, porque
Se não fosse o sobrinho sair junto com ele de Ur, o sobrinho ainda estaria lá em Ur, seguro, não estaria passando por isso. E o que eu quero trazer à reflexão é que muitas vezes, quanto mais nós nos envolvemos na vida dos nossos parentes, porque família é marido, mulher e filhos, isso é família. Parentes são todo o resto, né? Os nossos pais, depois que nós somos adultos, se tornam parentes, os nossos irmãos, os tios, tias, sobrinhos, né? E toda vez que a gente se envolve muito na vida de algum parente, nós acabamos juntando responsabilidade para nós mesmos. Percebe como isso é real? O fato de Abraão ter deixado Ló vir com ele para essa peregrinação, que Deus não tinha chamado Ló para isso. Deus falou que era para Abraão deixar toda a família, mas ele trouxe alguém junto, né? Então, Deus não tinha mandado. Ele fez isso por apego, né? Muitas vezes nós confundimos, por termos muito apego com alguém da família, a gente acaba se responsabilizando demais por essa pessoa. E quanto mais nos envolvemos com as decisões da vida dessa pessoa, mais responsabilidade temos em resolver os problemas dessa pessoa. Abraão se viu nessa situação não só nesse momento, mas 2 vezes. A próxima vez ainda não chegamos aqui nesse capítulo, não vou antecipar, mas essa é a primeira vez aqui onde Abraão tem que resolver o problema do sobrinho, porque justamente ele se envolveu demais com a vida do sobrinho. Ele deveria ter deixado o sobrinho lá em Ur. E quantas vezes na nossa vida nós fazemos isso? Se envolvemos demais com a vida de algum parente e depois acabamos nos vendo responsáveis de ajudar aquela pessoa a resolver os problemas dela. Ou pior, de resolver mesmo, né? Às vezes nem é uma ajuda, é você ter que fazer, porque a outra pessoa, ela já às vezes nem tem disposição, né? Então isso é muito delicado e não é saudável. Nesse caso, Abraão fez o que tinha que ser feito, né? Foi um caso muito sério, era uma guerra, né? Tudo tinha sido tomado. Mas e na nossa vida? Quantas vezes nós agimos desesperadamente para tentar salvar algum parente dos problemas que essa própria pessoa acarretou para a vida dela? Não é mesmo? É importante ter equilíbrio e entender. E cada adulto tem a sua vida e precisa cuidar dela. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros, para nos amar, mas jamais para resolver o problema do outro. É preciso deixar que o outro seja adulto, que o outro tenha seus próprios problemas para que consiga amadurecer. Então, se você crê nisso, faça essa meditação comigo, feche seus olhos, respire profundamente, ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela minha família. Obrigada por todos os meus parentes. Obrigada por todas as vezes que eu tive a oportunidade de apoiar algum parente. E me perdoe por todas as vezes que, tentando ajudar, tentando demonstrar amor, eu me envolvi demais na vida dos meus parentes. Eu me intrometi. Ou eu acabei até dando brecha para que a pessoa deixasse os problemas nas minhas mãos. Ou eu acabei até perdendo o sono por conta dos problemas de um parente, quando os problemas eram dele, não meus. Me perdoe, Pai, por confundir muitas vezes a ajuda que estava ao meu alcance do que não estava, por tentar resolver os problemas dos outros, tentar salvar os outros, quando não era minha responsabilidade fazer isso, por ter muitas vezes até me angustiado por conta dos problemas dos outros. Eu sei que cada um tem a sua trajetória. Alguns têm uma trajetória mais difícil porque fizeram escolhas ruins nesse processo, mas eles precisam aprender a lidar com as consequências. E é por isso que eu peço a tua direção, porque há situações em que eu não conseguirei ajudar os meus parentes, mas o Senhor estará lá para dar sabedoria. Eu creio que o Senhor os ajudará, que o Senhor vai guiar. Eu creio também que o Senhor vai me auxiliar para que contenha esse meu impulso
de querer sempre ajudar os outros. Esse impulso que às vezes faz até com que eu atrapalhe o processo que o outro está vivendo. Eu sei que às vezes temos que aprender na dor algumas coisas e eu não quero que os meus parentes sofram. Mas eu preciso ter paciência, eu peço essa paciência do Senhor, essa sabedoria, para saber sempre apoiar mais, estar ali para apoiar cada um a dar os seus passos e a cuidar da sua vida. Amar os meus parentes, mas não tomar responsabilidade pelos problemas deles. Em nome de Jesus, eu peço sua bênção sobre a minha família. Amém.